Oi, Leão! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de abril. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. E caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui a uns dias, daqui a umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E bora lá que a gente começa com ele, o baralho cigano, o fofoqueiro, para entender melhor esse seu mês. Não sei se alguém reparou, se algum leonino reparou, mas eu dei uma pausinha aqui no YouTube, mas estou voltando, gente, com toda a força. E bora lá! Olá, cigana! Eu quero falar sobre o signo de Leão no mês de abril de 2026. Como será o mês dos leoninos? Coisa boa, hein? Tem muita coisa legal. Bora! A gente começa aqui para você, Leão, a carta da âncora, trazendo estabilidade aqui para você, muita segurança, coisas seguras aí para você nesse mês de abril, junto com a carta da árvore. Aqui para o leonino, para a leonina de plantão, você se sentindo muito forte, muito confortável e seguro através de coisas que você vem construindo na sua vida, tá? O leonino se sentindo muito seguro com a própria família, com a própria construção, com o próprio casamento, com o trabalho, trazendo uma segurança muito forte. Então, essa sensação das coisas bambeando, ela não vão pairar aí pro leonino no mês de abril. Aqui eu vejo estabilidade, as coisas que o leonino já plantou uma sementinha na vida, tá? Independente da área. Aqui, de certa forma, eu vejo a carta da torre junto com a carta dos lírios. Aqui eu vejo que o leonino é, em certos momentos, um pouquinho mais isolado, introspectivo, lidando com a própria intuição, por conta de uma certa maturidade que a vida deu. Talvez eu esteja falando de leoninos que eram muito expansivos. Contavam tudo para os outros, dividiam tudo para as outras pessoas, ou contavam mais com os amigos, trazia mais confidência entre os amigos. E aqui eu vejo que no mês de abril você tem muitas coisas a pensar, mas tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você deseja ou que você, enfim, quer decidir, independente das coisas, as coisas que acontecem na sua vida pessoal, eu vejo que você torna isso muito privado através de uma maturidade que foi lidada por outras vezes você ter exposto e ter sofrido com isso, tá? Então eu vejo que neste mês de abril você vai estar preservando, né? Então, assim, tô preservando as notícias da minha família, as coisas com meu marido, com a minha mulher, as coisas com meu filho, as minhas decisões pessoais. Eu não exponho mais, porque eu não desejo expor, eu não quero saber da opinião das pessoas e eu não quero que elas se envolvam aí na minha vida pessoal. Já fiz isso e hoje eu entendo que não rola, né? E aí a gente segue aqui com a carta da estrela, vibração super positiva aqui para você, junto com a carta da cruz. Aqui eu vejo que a espiritualidade está cuidando muito de situações que talvez para você estejam desconfortáveis, tá? E a espiritualidade vai trazer para você, com certeza, a luz e a solução do fim do túnel. Eu vejo você, de certa forma, energeticamente superando coisas ruins e deixando coisas para trás. Eu tinha questões com meu esposo, eu tinha questões com meu parceiro, eu tinha questões relacionadas a isso, mas energeticamente eu vejo talvez vocês superando certas coisas e
deixando isso para trás mesmo, porque você está caminhando para uma nova era, para uma nova fase, encontrando soluções dos problemas. Então eu vejo que os seus pedidos estão sendo solucionados e contemplados aí pela espiritualidade, e eu vejo você energeticamente sentindo isso, tá? Que a espiritualidade está cuidando de você, com certeza. Seguindo aqui, a gente vem com a carta dos pássaros junto com a carta do sol. Você é muito comunicativa, as pessoas te enxergando muito, você conversando muito com as pessoas, trocando muitas ideias, e isso sendo muito positivo para você, tá? Talvez no ambiente de trabalho, aquilo que você deseja expor, aquilo que você deseja tratar, eu vejo que aquilo que você conversa, que você expõe, relacionado às suas ideias, se torna algo muito positivo, vibracionalmente, nem sei se essa palavra existe, falando, e eu sinto a sua estrela brilhando, viu, Leão? Aqui eu vejo muita sorte, visibilidade, coisas novas, você é muito sortudo e magnético, tá? Magnético relacionado às suas coisas. Eu vejo também muitas pessoas observando você, falando sobre você de certa forma, mas de maneira geral eu vejo que você, esse mês, entende muito bem o equilíbrio da visibilidade para aquilo que você quer, que vai te trazer sorte, e também de ser reservado para assuntos e momentos coerentes e pertinentes a você, tá bom? Muito legal. E agora a gente vai para a segunda parte, que a gente vai para o tarô. Olha o tarô aqui. Vamos jogar um tarô e entender também o seu mês através do tarô. Olá, tarô. Olá, universo. Eu quero falar sobre o signo de Leão no mês de abril de 2026. Como será o mês de Leão no mês de abril de 2026? Vamos lá. Bora lá, Leão. Momento atual, passado recente, futuro próximo, dificuldade e conselho. Vamos lá. A gente vai para o seu momento atual aqui. Seu momento atual veio com o 4 de espadas e o 8 de paus. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Você talvez até se sentindo um pouco ansioso, com muitas preocupações aí, com muitas questões na sua vida. Eu vejo que você, o leonino, atualmente ele tá com muita demanda, né? Então assim, muita questão do trabalho, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo de uma forma mais rápida do que você está conseguindo processar. Então, eu sinto um pouco essa energia em volta de você. O 4 de espadas mostra pra mim que você está preocupado com alguma coisa. Você deita no travesseiro e você pensa em alguma coisa, sabe? Então, é algo que às vezes te tira o sono, que você acaba ficando ansioso, sonhando com isso. E junto com questões e preocupações, tem muita coisa acontecendo, e as coisas estão acontecendo muito rápido, tudo numa velocidade muito rápida, e você muito ansioso. As oportunidades acontecendo para você, eu não sinto que são energias negativas, eu sinto que são energias que estão acabando te atolando de certa forma em uma rotina um pouco mais complicada. Existem coisas que você vem se preocupando de uma forma negativa, e existem coisas que estão te sobrecarregando, e aí vem também essa ansiedade, tá? 1 milhão de situações acontecendo e 1 milhão de preocupações e ansiedades aí pra você, tá? Eu sinto que vai ser um mês bem rápido na sua vida, de muitas decisões e acontecimentos e questões, e sentimentos, se aqui a gente fala de trabalho, a gente fala de um mês muito atípico. Se você trabalha com marketing ou rede social, vindo com a Páscoa aí, a Quaresma, né, que, enfim, acho que já acabou, desculpa, não sei. Mas tem, sabe aquela coisa de tipo, eu vou deitar no travesseiro e amanhã eu já tenho uma lista de coisas pra fazer.
Então tem um pouquinho disso. Eu também falo um pouco do seu relacionamento, questões e conversas que estão sendo ditas, que estão sendo faladas, que estão sendo discutidas há tempos e tempos e tempos e tempos, e sempre aparecem mais questões, mais desconfortos. Então a gente pode tratar um pouco disso. Eu tô dando alternativas para vocês entenderem do que eu tô falando e de qual área coincide um pouco isso, mas eu vejo muita velocidade de acontecimentos, de ações, de necessidades, preocupações e um pouquinho de... Opa! Que isso? Tá no mesmo ângulo? Ah! Tá no mesmo ângulo, gente? Desculpa. E velocidade. Eu nem sei se era essa palavra que eu ia falar. Mas eu sinto um pouco disso aqui, tá? O baralho cigano tratou sobre certas coisas, mas eu sinto que aqui tem umas informaçõezinhas mais específicas de certas coisas. O baralho cigano trouxe muita coisa positiva para você. E aqui eu vejo questões mais... terapeuticamente falando, o tarô é mais terapêutico do que de acontecimento. Eu vejo você querendo vigorar, querendo, tipo assim, o melhor, a vitória de certas coisas pra você. Então, assim, você pensa muito no positivo, né? Olhando geral, a gente já vai disseminar aqui. Mas, assim, eu vejo você querendo muitas coisas positivas, você querendo muita vitória, muitas coisas boas aqui pra você, expondo menos e, ao mesmo tempo, sentindo muito e tendo muitas questões dentro de você que não estão muito legais, mas que você tenha certa dificuldade de tomar decisões mais difíceis, tá? Então vamos lá, o momento atual a gente já entendeu, muitos acontecimentos, talvez um pouquinho de preocupação e ansiedade, você precisando descansar um pouquinho, pensar um pouquinho a mais, mas a vida acontecendo e rolando. A gente vai para o seu passado recente, o seu passado recente veio com o 2 de ouros e a carta da força, tá? A carta da força fala muito sobre a própria energia de leão. Então eu vejo que no seu passado recente você já vinha muito conectado com a sua própria vibração solar, com a sua própria essência, né? Mas ao mesmo tempo que você já tinha uma essência de sabedoria, o seu passado recente vinha você muito sábio, muito forte, mas também lidando com muita coisa. Eu vejo que o leão não tá deixando a juba despentear, não tá deixando a coroa cair da cabeça, tá aguentando uns rojões fortes, entende? Tá, assim, sustentando, então tá transparecendo algo positivo, mas existe uma carga grande relacionada ao leonino aqui. Eu falei canceriano? Desculpa se eu falei, tá? Mas enfim, aqui eu vejo com a carta da força, né, a carta que representa o signo de leão no seu passado recente, trazendo uma sensação de conexão com a sua própria essência, muita sabedoria para lidar com certas coisas, muita técnica. Então você vinha com uma conexão e uma técnica muito forte sobre ações e dificuldades, mas também passando por muitas questões que você tinha que lidar, entende? Então, assim, dificuldade às vezes de comunicação em relação a pessoas no seu passado recente, talvez você estava lidando com questões às vezes até um pouco com dificuldade de comunicação certas vezes, com dificuldades de comunicação relacionada a discussões, a pessoas próximas a você, a problemas que necessitavam da sua sagacidade, tá? Então eu vejo você lidando com as coisas com muita coerência, você conseguindo lidar com muita coerência com as coisas, sabendo exatamente como precisava fazer em tais momentos, mas necessitando de força, necessitando de sabedoria. E aqui equilibrando muitos pratinhos, talvez em dúvida sobre duas coisas no seu passado recente, em dúvida sobre 2 trabalhos, sobre 2 casas, sobre 2 movimentos, e eu vejo você tentando equilibrar essas 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, muita carga no seu passado recente de você tentando
lidar com tudo, fazer tudo, muita demanda, muitas questões a serem feitas, mas ao mesmo tempo forte. Não, tá bom, vamos lá, vamos acontecer. Não chorando para tristeza, não chorando para demanda, não chorando para situações. E aí, no seu momento atual, a gente já vê você ainda com muitas situações e muitos acontecimentos, mas ao mesmo tempo você já começa a refletir sobre essa velocidade, sobre a sua força, sobre esses movimentos, sobre aquilo que você quer, que você não quer, sobre a carga aí que tá vindo para você sustentar, né? Então, assim, tem um pouquinho dessa dualidade, dessa questão relacionada a esse movimento que você está vivendo. A gente segue aqui para o seu futuro próximo. O seu futuro próximo é o 6 de paus, junto com a carta do 8 de copas, tá? Duas cartas bem significativas. Eu vejo que existem coisas no seu futuro próximo que você vai deixar para trás. E isso vai te trazer muita vitória. Existem coisas acumuladas na sua vida, tá? Então, existem coisas novas, positivas na sua vida. E existem coisas antigas que são negativas para você. Então, eu vejo que no seu futuro próximo, depois de crises existenciais e ansiedade, de certa forma, talvez você escolha e entenda que você não consegue viver tudo isso. Eu não consigo fazer balé, handball, natação, crossfit e pilates. Eu preciso escolher outras coisas. Eu não consigo fazer faculdade de engenharia, de advocacia, de gastronomia. Então, assim, é um exemplo que eu tô dando, tá? Eu entendo que vocês vão se colocar aí no lugar, entender melhor. Mas eu vejo que você decide dar tchau às coisas no seu futuro próximo que você se dedicou durante muito tempo, que existe sentimento, que existe dedicação, mas que não te faz mais tão bem. Você dá tchau a certas coisas na sua vida e você dá tchau a movimentos que talvez você não achou que daria tchau, que foi difícil de você dar um adeus, mas que foi necessário e isso aconteceu. Aqui eu vejo você deixando para trás um trabalho que você se dedicou durante muitos anos, mas que pela sua intuição você sente que não dá mais, um relacionamento, uma dedicação de um projeto, e isso eu vejo que é comemorado com outras pessoas. Ao mesmo tempo que você toma uma decisão difícil, isso faz com que você consiga conquistar outras coisas, dando tchau a coisas que te prendem, e isso se torna uma vitória. Você comemorando as suas atitudes e as suas vitórias ali, junto com outras pessoas, você trazendo a vitória para a sua vida, para a sua família. Aqui no momento atual a gente tinha 8 de paus, né? E agora a gente tem 6 de paus. Se você tinha 8 coisas aí na sua vida, agora você tem 6, você deu tchau para 2. Então é uma questão de você entender o que era necessário você abrir mão, e quando você abre mão, mesmo sendo difícil para você, essa coisa se torna muito positiva e as pessoas vão vibrar positivamente para você, a sua família ou as pessoas que, enfim, lutam com você, vão comemorar muito essas suas decisões, tá? E aí a gente vai para uma dificuldade, talvez, que você tenha nesse mês de abril, e é muito forte porque veio a carta da morte junto com a carta da torre. Você vai ter muita dificuldade de finalizar ciclos na sua vida. Muita dificuldade. Só que aqui a gente vê que você dá início a essa finalização, porque o seu futuro próximo é você dando as costas para construções emocionais. E aqui você tem dificuldade. Qual que é o seu desafio nesse mês de abril? E o desafio é a finalização de coisas, é entender que coisas que já chegaram ao fim realmente precisa
acabar, né? A carta da morte fala sobre o signo de Escorpião, então fala sobre esse sentimento de remoer o passado, aquela coisa, é aquele relacionamento que já acabou, que já não tem mais o suco da laranja para tirar do bagaço, e você tá chupando esse bagaço desse relacionamento, porque você não supera que aquilo chegou ao fim, você não quer que aquilo chegue ao fim, você não aceita que esse relacionamento acabou, então você tem dificuldade de entender a finalização e a dificuldade de dar adeus àquelas coisas, tá? Ou algumas pessoas estão com dificuldade de lidar com finalizações. Eu finalizei, aconteceu um fim na minha vida, mas eu estou com dificuldade de lidar com esse fim. Eu fico remoendo o passado, eu fico absorvendo as coisas, eu não consigo fechar esse livro e abrir outro. Eu já finalizei a última página do livro, mas eu queria que esse livro continuasse, eu não quero abrir outro livro. Então eu fico lendo a capa, a contracapa, eu fico lendo o resumo, o epílogo de novo. Então tem um pouquinho dessa sensação. Você vai ter no mês de abril algum tipo de dificuldade sobre finalização e o sentimento dessa finalização, tá? Agora a gente vai para um conselho aqui nesse mês de abril para você, a carta do Hierofante com o As de Copas. Dê abertura para coisas estáveis e novos sentimentos para você. A carta do Hierofante, ela traz o arquétipo do Papa, né, da religiosidade, mas a gente não necessariamente fala disso, a gente fala de coisas estáveis, fortes e concretas. Então aqui, como conselho, eu vejo que você precisa se segurar e se sentir seguro. E quando você se sentir seguro, você vai dar abertura a novos sentimentos positivos, tá? Aqui eu vejo para você novos começos que não vão demorar e que vão fazer com que você se sinta transbordando de felicidade. Eu vejo você, às vezes até de certa forma, eu sinto um pouco essa energia, tá? Alguns leoninos até conhecendo instituições religiosas e se sentindo muito bem, independente da igreja, tá, gente? Espiritualidade e religião é bom quando a gente prega o bem e quando a gente faz o bem e quando a gente entra num lugar e continua respeitando os outros, né? Que eu acho que isso é o mais importante, a gente não se limitar. Mas aqui eu vejo que isso, se você tá com essa ideia na cabeça de você sempre passar na frente, sei lá, de um centro espírita, de um terreiro, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, você sempre passa na frente e fala assim, não sei, tenho curiosidade, vai, porque vai te fazer bem. O conselho aqui é muito sobre se agarre em coisas que vão fazer com que você se sinta segura e feliz. Sinta a estabilidade e sinta a felicidade. Se liberte, dê abertura a novos sentimentos, dê abertura a novas emoções na sua vida, dê abertura a novas áreas profissionais, dê abertura a um novo relacionamento, dê abertura à estabilidade da sua família. Aproveite. Aqui é sobre estabilidade, segurança e emoções felizes. O seu conselho aqui é realmente você procurar essa segurança que vai te trazer muita felicidade emocional, aonde quer que seja e a qual área seja na sua vida. Isso vai te ajudar muito, porque aqui eu sinto um leonino nesse mês vindo de muita sobrecarga, muita sabedoria, decisões difíceis, dificuldade em lidar com essas decisões e você tendo esse caos mental. E o que vai te ajudar? A segurança que você tem na sua vida, a sua família é o seu alicerce, a religião é o seu alicerce, você vai para um trabalho novo que vai te dar mais segurança. Procura a segurança e felicidade que vai te ajudar demais nesse mês, tá? Espero muito que você tenha gostado. E é isso, Leão. Essa foi a sua leitura
pro mês de abril. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também te desejo que o universo te entregue absolutamente tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo para você no seu coração e tchau, Leão!